Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: Eu sou a videira, vós as varas, ou algumas versões diz os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. Receba, Senhor, cada cântico que foi entoado aqui para o seu louvor. Pai, a nossa vida aqui não tem sentido algum sem o Senhor, Pai. Nossa vida aqui nessa terra não tem nenhum motivo de existir se o Senhor não estiver conosco. Senhor, tudo que fazemos, no Senhor nós nos movemos, no Senhor nós existimos. No Senhor, Pai, nossa vida ganha todo o sentido. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos pela saúde que tem nos dado. Nós te louvamos por toda a provisão que todos os dias o Senhor nos dá. Nós te louvamos, Senhor, por ter uma casa para poder, deitar, viver com a nossa família. Nós temos, Senhor, saúde para ir, vir, trabalhar. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelos seus muitos e muitos benefícios, pelos livramentos que nós nem muitas vezes sabemos, e o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque todas essas coisas estão todas no mérito de Jesus, nós não somos merecedores. E o Senhor, por graça, por amor, por misericórdia, tem nos tocado, nos alcançado, nos livrado, nos abençoado, Senhor. E nós, Pai, somos de verdade um povo muito abençoado. Nós te louvamos, Senhor. Peço que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de minha vida, Pai, e me use aqui na palavra. Pai, sem o Senhor eu não posso falar nada, nem fazer nada, nem pronunciar nada, Pai. Usa-me para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. A nossa dependência de Deus é absurdamente desesperadora, irmãos. É desesperador como nós somos dependentes de Deus. Nós não podemos fazer nada. Nós não conseguiremos respirar. Quem é que está ligando aí a bomba do oxigênio? Para ter oxigênio na terra toda. Não acaba. Você acorda, está lá o oxigênio. Quem é que está ligando isso? Quem é que está sustentando esses planetas? Essa noite aconteceu lá em Santa Catarina, uma chuva de meteoritos, muito pequenos. E algum especialista, alguém que fica olhando isso, pelo observatório que tem lá em Santa Catarina, numa cidade, diz que foi uma chuva de aproximadamente 150 meteoritos. Se cair na cabeça de alguém aquilo, irmão, mata na hora. E eles caem nos lugares que Deus quer que eles caiam. Quem tem controle sobre essas coisas? Quem é que está sustentando os planetas no seu lugar? A rotação da Terra? O sol vem no horário certo. A chuva está aí. O frio também veio. Tudo debaixo do controle de alguém. Alguém poderoso, alguém inteligente, alguém que sabe. Alguém que entende quando deve vir, quando não deve vir. Alguém que sabe o tempo que você vai viver aqui. Todas as pessoas na terra, absolutamente todas, os que estão chegando, os que estão indo, os que vivem aqui, estão debaixo de um controle soberano e poderoso de Deus, irmãos. É muita inteligência, é muita capacidade, e mais, infinito, não acaba.
não esgota. A inteligência que Deus usou hoje para controlar tudo isso não se esvai, continua ali. Não entendi, pastor? Não é artificial. Eu, irmãos, só preciso de Jesus Cristo. Esse é o tema da minha mensagem. Eu só preciso de Jesus Cristo, querido irmão. Vejam aí comigo um texto bem interessante, que vai mostrar que, eu vou falar sobre 4 pontos aqui, procurarei vigiar no meu tempo, porque os irmãos, alguns moram longe e hoje está frio, está chovendo, eu preciso pensar nos irmãos. Vejam aí comigo, queridos irmãos, que mesmo o mundo estando correndo atrás de injustiças, o mundo envolto em injustiças, todavia nós confiamos que Deus exercerá justiça sobre todos os povos um dia. O mal não vencerá, a injustiça não prevalecerá. A justiça de Deus vai prevalecer, querido irmão. O bem vai triunfar no final. Gênesis 3,15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Apesar de Jesus ter sido ferido, maltratado, machucado, esbofeteado, cuspido, posto naquela cruz, por causa dos pecados de todos os homens, o diabo não triunfará no final, querido irmão. Romanos 16:20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Veja que Paulo está apontando para o futuro. Isso vai acontecer ainda, lá no futuro. Satanás vai ser esmagado, toda a sua tropa, todas as suas obras serão desfeitas, aniquiladas pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esses dias eu vendo aquele senador que foi o mais eleito pelo Paraná, o Deltan Dallagnol, quando ele foi deposto lá do cargo, ele pronunciou o Salmo 94 ali. Ali ele diz assim: Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és o juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços do teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Aparentemente parece que o mal está prevalecendo. Asaf, no Salmo 73, ele questiona que talvez ele lavou as suas mãos na inocência de maneira vã. Ele via a injustiça, ele via os ricos prosperando, os homens maus se dando bem. E Asaf até duvidou da justiça de Deus. O Dallagnol cita o Salmo 94 ali, no dia que ele está sendo deposto. Parece que a injustiça voltou a reinar no nosso país. Parece que os maus estão voltando a triunfar na nossa nação. Mas não, querido irmão, nosso Deus nunca sai atrás, nunca perde uma batalha. Às vezes nós julgamos a situação pelo que nós estamos vendo. Pelo início está dando tudo certo,
pelo processo, está dando tudo certo, estão fazendo tudo errado, está dando tudo certo. Parece que eles estão vencendo, triunfando, e os justos estão perdendo. Parece que nós estamos sendo aniquilados. Quando você olha para a vida de Jesus, aparentemente a injustiça venceu ali. Um homem justo, um homem que não tinha pecado, morto daquele jeito. Morto daquele jeito. Que dia difícil foi aquele dia que Jesus morreu. Que dia difícil foi aquele, querido irmão. Que dia difícil foi aquele para Maria, para os seus discípulos. Que dia difícil foi ver o Filho de Deus na cruz, esmagado, cortado, com cruz fincada na cabeça. Que dia difícil foi aquele para o Senhor da glória. Mas a palavra diz que agradou o Senhor moê-lo. Mas haverá um dia que a justiça vai triunfar. Haverá um dia que Deus colocará tudo a limpo. Tudo a limpo. Haverá um dia que o Senhor exercerá todo o acerto de contas com todas as pessoas dessa terra. Ninguém vai escapar ao juízo de Deus. Todos que dão risada hoje praticando injustiça serão alvos da justiça de Deus. Ninguém escapará ao juízo do Todo-Poderoso um dia. Naquele dia tudo será escancarado, será mostrado às vistas de todos. Eu só preciso de Jesus Cristo, querido irmão. Ainda que eu estou sendo injustiçado, ao Senhor se agrada quando a gente sofre e padece injustamente. É do seu agrado. Jó 19, 25, falando da segunda parte. Eu só preciso de Jesus Cristo. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Que maravilhosa esperança é ter esperança. Que glória é ter esperança, queridos irmãos. Como é bom poder saber que eu posso morrer firme na fé que eu professo, porque eu tenho esperança. É bom trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, e só Jesus é que pode nos dar esperança. Ninguém pode ir contra a fé de um homem e de uma mulher de Deus, porque eles têm esperança e fé em Jesus. Eu só preciso e você só precisa de Jesus Cristo, querido irmão. Que doce esperança é poder dormir e ainda saber que eu vou morrer ou não, ou sair para trabalhar e morrer e saber que eu não serei lançado no inferno. Que eu tenho esperança, o Senhor está comigo todos os dias. Os homens da velha aliança morreram crendo que o Messias viria. Eles não viram o Messias como os apóstolos viram, mas eles acreditavam que o Messias viria. Todos os historiadores acreditam que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E se fosse escrito em ordem cronológica, deveria ser o primeiro livro, antes de Gênesis. E Jó declara essa palavra: eu sei que o meu Redentor vive. Aí alguém vai falar, ele vive, mas você vive e morre. Não. João 14, 18 e 19. Olha a declaração do apóstolo João. Não vos deixarei órfãos. Não deixarei vocês sem pai. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. Quem tem Jesus hoje já vive. Quem tem Jesus hoje já tem vida em si mesmo. Quem tem Jesus hoje já ressuscitou e já vive a nova vida de Deus. Oh, louvado seja o teu nome. Eu só preciso de Jesus, querido irmão.
Você só precisa de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que doce esperança é essa que nós temos? A gente usufrui daqui das coisas que Ele nos dá todo dia. Todo dia. Todo dia pão na mesa, todo dia amor, todo dia conforto, todo dia livramento. E quando as coisas difíceis vêm, todo dia está do meu lado, na angústia estarei com Ele. Às vezes nós não damos valor. E muitas vezes você vai saber quem é Jesus quando Ele for a única coisa que você vai ter. Tem muitos irmãos na terra hoje que não tem casa para morar. Irmãos nossos na fé, que estão sendo perseguidos. Perderam suas casas, perderam o seu trabalho, perderam tudo. Estão numas cavernas, nos matos. Jesus é a única coisa que eles têm hoje. Quando eu fui internado por Covid, eu fiquei 6 dias naquele hospital. Jesus era a única coisa que eu tinha. A única pessoa com quem eu podia falar e chorar e me lamentar das minhas coisas. Ninguém estava ali comigo. Imagine o dia da nossa morte, querido irmão. Imagine o dia da nossa morte. O dia ali que a sua alma sai do seu corpo. O sopro de vida volta para Deus que o deu. O seu corpo é lançado numa cova, sem vida. E a sua alma vai para o local eterno, com ou sem Deus. Quem tem Jesus, irmãos queridos, não é lançado nas trevas. Quando lemos na parábola do rico e Lázaro, quando Lázaro morre, diz que os anjos o conduzem para o seio de Abraão. O Senhor não abandona a gente nem na hora da nossa morte. E nessa vida nós temos Ele o tempo todo. A gente sabe que Ele vive. Nós temos vida hoje. O crente deveria de ser uma pessoa mais alegre. O crente deveria de ser a pessoa mais alegre do mundo. Não andar de cabisbaixo, triste, reclamando, porque a vida de Deus está dentro dele. Meu Deus. Terceiro ponto. Romanos 1,17. Queria que você colocasse aquele vídeo lá, Nilson. O filme do Martinho Lutero, um vídeo de 1 minuto e 17, ou menos até, não sei. Olha só o que acontece aqui, pode pôr. Romanos 1,17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Pode tirar, Marcelo. E Lutero falou isso numa época em que o homem estava envolvido em um monte de coisas para poder agradar a Deus. E isso não mudou. Não mudou. E as igrejas evangélicas estão empesteadas de coisas para alcançar algum mérito diante de Deus. Vou ler aqui 2 versículos, Romanos 1,17.
que é o que Lutero lê ali para o padre. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que eu faça, absolutamente nada, que consiga que eu seja agradável a Deus. Eu nasci em pecado, debaixo de condenação, não consigo pagar o mundo de pecados e dívidas que eu tenho para com Deus. Nenhum homem consegue pagar. As suas boas obras não conseguem agradar a Deus. Os seus ídolos de pedra, de barro e de ferro não conseguem agradar a Deus. A sua religiosidade não consegue agradar a Deus. Viver enclausurado como esses homens viviam, eles viviam em tormento porque as suas almas não conseguiam agradar a Deus. Eles se auto-martirizavam, batiam no próprio corpo, se excluíam da sociedade para poder agradar a Deus. Não conseguiam, porque o mal do pecado é um mal intrínseco que nasce dentro da gente. Nós temos uma herança maldita dentro do nosso corpo, que se chama pecado, natureza pecaminosa. Ninguém consegue tirar isso de nós. O nosso mal está no corpo, está na alma, está no espírito do homem. Nós nascemos assim, querido irmão. Desde o ventre da sua mãe, nós fomos concebidos em pecado. Deus não podia, Deus não era irresponsável. Deus sabia que a gente não conseguiria ser justificados, ter nossas dívidas pagas, eliminadas de uma vez por nossas obras. Se todos os homens na terra, absolutamente todos, decidirem não fazer nada errado, já estão todos condenados, porque já nasceram com aquilo. Então a justificação, que significa ser perdoado de todas as suas condenações, ser justificado é isso. Você está perdoado de tudo que você fez, tudo. Não quero mais saber. E esse versículo do Velho Testamento, que os pecados eram jogados no fundo do mar, não. Agora Jesus destrói os pecados. A nossa justificação agora é somente pela fé. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar e pagar todas as nossas dívidas. O Jesus crucificado estava pagando as dívidas de toda a raça humana. Toda a raça humana. E mais, uma coisa interessante, não é somente um ou dois, todos os meus pecados, todos eles, de cada homem. Então você não consegue pagar. Não adianta ficar peregrinando em lugares, não adianta ficar querendo pagar a promessa, não adianta querer dar dinheiro na igreja, não adianta querer ficar fazendo voto para poder conquistar o favor de Deus, não adianta falar que tem religião, não adianta. Eu só preciso de Jesus Cristo. Não há méritos. Está todo mundo sujo na lama do pecado. Está todo mundo endividado. E essa dívida, pastor Sérgio, é para com Deus. Como é que eu vou pagar uma dívida para Deus? E mais uma coisa, Deus não aceita nada de qualquer jeito. Ou é pago tudo e fica tudo certo, ou não dá. O único que podia pagar essa dívida era Jesus. Jesus veio aqui, nasceu como um homem, viveu nesse corpo, venceu a lei de Moisés, cumpriu toda a lei, aniquilou ela.
Venceu o pecado no corpo de um homem. O Adão lá caiu no corpo de um homem, tinha que vir um outro homem. Jesus não podia enfrentar os pecados como Deus. Não podia. Ele tinha que enfrentar a semelhança de Adão. Vencer o pecado no corpo. Pagar essa dívida aí. Que o Adão caiu. Jesus vem e cumpre tudo. Jesus vai para a cruz, sem pecado. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Um cordeiro mudo foi levado ao matador, ele não abriu a sua boca. Na cruz, Jesus brada: está consumada, a obra está feita. Está pago tudo aí, as dívidas. Não tem ninguém fazer obra nenhuma, não tem que pagar preço. Esse negócio de pagar preço que as igrejas, muito crente falando, é uma heresia isso aí. Pagar preço coisa nenhuma. Você não pode pagar. Alguém talvez diria: morreu? E aí, cadê? Não é Deus? Um dia, 2 dias e Jesus na sepultura. Jesus tinha que dar o último brado de vitória. Jesus ressuscita no 3º dia pela glória do Pai. Está tudo pago, vocês estão justificados. Agora vocês têm vida verdadeira. Eu venci a morte, eu tenho vida. Tenho a chave da morte, do inferno. Ninguém pode mais condenar vocês. Eu só preciso de Jesus, irmão. E finalmente, 1 de João 5, versículo 11 e versículo 12. 1 de João 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Alguém vai falar assim: eu tenho Jesus. Como muitos falam por aí. Você vai evangelizar? Eu tenho Jesus dentro do meu coração. Eu acredito que Jesus está dentro do meu coração. A sua vida precisa mostrar que tem mesmo. Deus quer radical e exclusivo relacionamento. Ou é tudo para Ele, ou nada. Eu não posso falar que tenho fé em Jesus e creio em Maria. Eu não posso falar que creio em Jesus e vou para macumba. Eu não posso falar que creio em Jesus e estou aí bebendo, fumando, pecando à vontade por aí, envolvido em confusão por aí. Eu não posso falar que tenho Jesus, que tenho a vida eterna, e estou vivendo aí de qualquer jeito, quebrando o pau aí fora. Jesus quer um rompimento total. Deus quer um rompimento total com Ele. Mas isso é através do Filho. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Jesus. O nosso relacionamento com Deus só existe se nós tivermos o Filho. Quem não tem o Filho não tem a vida e não tem o Pai também. Se o Filho não está com você, o Pai também não está. Se você não tem o Filho, você não tem o Espírito Santo também. Nada de alianças com gente maligna, pecados escondidos, pacto sustentado, dinheiro sujo, envolvido com agiotas, envolvido com esse tipo de gente. Ou você tem uma união verdadeira, uma limpeza com Deus, ou você não tem. Tem que haver um rompimento com idolatrias, religiosidade. Não pode ter ídolos na sua casa, ídolo de Maria, santo não sei quem, santo não sei da onde. Tem que romper, tem que cortar. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Se vive amasiado, tem que casar.
os adúlteros, e um monte de grupo de gente não vai herdar o reino de Deus. Eu não li esse texto não, vamos ler ele. Acho que é 1 Coríntios capítulo 5. 6, não? 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Verso 9. Verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados. Aqui, não pode mais pregar sobre isso. Afeminados, gays, homossexuais, lésbicas, todo esse povo aí. Nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem os ladrões. Tem muito ladrão solto hoje em dia. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Aqui entre os fofoqueiros, paroleiros, maldizentes, também não vai herdar o reino de Deus. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Significa dizer que não tem o Filho, não tem o Pai, não tem o Espírito Santo. Vai morrer, vai para o inferno. Depois do inferno, depois do juízo final, vai para o lago de fogo. Caiu no inferno, não tem mais solução. Nós precisamos acordar, queridos irmãos. Eu só preciso de Jesus. Deve haver um rompimento com isso, negar-se a si mesmo. Nosso jeito difícil, nervosismo, vícios, malandragem, um monte de coisa que a gente vai tendo dentro da igreja. Hoje muitos pastores malandros, ladrões, pastores aproveitadores do dinheiro do povo, mentirosos de púlpito, inventando profecia falsa no púlpito, para agradar pessoas, bajulando gente que tem dízimo alto. Tem que se cuidar, querido irmão, tem que se cuidar. Um machado está no pé da árvore. Jesus falou, o machado está no pé da árvore. Quem não produzir bom fruto vai ser queimado, vai ser tirado. É muito difícil pregar essas coisas, queridos irmãos. Que essa palavra diz para vocês, e diz para mim também. A faca é de dois gumes, corta eu e corta vocês. A responsabilidade é minha, mas é dos irmãos também. Quem tiver Jesus, terá tudo de Deus. E quem não tiver Ele, não segui-lo, não terá nada de Deus. É sustentado pela misericórdia, como muitos acontecem por aí. Você fica olhando assim, essas pessoas aí do mundo, pastor, não tem Deus, não tem Jesus, não tem compromisso com a igreja, e eles prosperam, parece que dá tudo certo. Falei aqui, foi o questionamento de Asaf, foi o questionamento do Salmo 94, que o Dallagnol falou lá. Mas não, irmãos queridos, Deus é justo, o Senhor é totalmente justo, nada passa desapercebido aos olhos daquele com quem nós temos que tratar, nada. Deus está vendo tudo. Então, querido irmão, se tem coisa que não está boa na nossa vida, precisa alinhar, precisa consertar, porque você e eu e você, não sabemos quando partiremos daqui. Tem gente que morre com 10, outros morrem com 15, outros morrem com 20, tem gente que morre com 100 anos. Mas você e eu não sabemos o tempo da nossa vida. Então temos que partir daqui, tendo Jesus como tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que eu e você precisamos. Vamos ficar firmes com Ele. Ele é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe.